Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Clássico, o podcast onde nós falamos sobre tudo à luz da boa cultura clássica e da ortodoxia cristã. Meu nome é Vitor Vidal e o nosso episódio de hoje vai tratar de um tema que é pouquíssimo falado a fundo e muito importante. É um tema que está muito constante nas nossas vidas, mas que nós pouco paramos para pensar nele, que é sobre a amizade. O que é amizade? A amizade é um amor, é uma parceria, é um gosto que duas pessoas têm pela outra. O que é isso? É uma coisa informal? Então vamos investigar isso aí melhor. Vem comigo. Cara, é impressionante a quantidade de tema que existe, que permeia completamente a nossa vida, molda completamente nosso intelecto, assim, nos influencia, e que a gente não para pra pensar sobre elas, né? Sobre esses temas. E um desses assuntos é a amizade. A amizade, cara, tá presente profundamente na nossa vida. Assim, raramente uma pessoa não tem amigos, raramente uma pessoa que hoje, principalmente para aqueles que vivem em contexto de cidade, né, e também de comunidades muito próximas, né, raramente as amizades não influenciam muito, não estão muito presentes ali na tua rotina. E a gente fala muito pouco sobre isso. Então, assim, a amizade hoje é tida como, sejamos sinceros, né, como uma espécie de, sei lá, um acordo firmado entre duas pessoas que gostam de estar próximas. A amizade é tratada dessa maneira, né? Só que a amizade é muito mais poderosa que isso. E a nossa ideia aqui no episódio de hoje vai ser em duas vias, tá? Uma vai ser definir o que é amizade, o que os clássicos e o que a Sagrada Escritura, o que os grandes pensadores do Ocidente disseram sobre a amizade, e não ficar somente nas definições, mas realmente encontrar esses conceitos e essas ideias aqui que eu vou apresentar para vocês na nossa realidade. E aproveitar a amizade melhor, melhorar nossas amizades, procurar boas amizades, boas e verdadeiras amizades, né? Então, uma coisa importante é a gente saber aqui, que eu sempre tento trazer essa abordagem para o podcast, que a filosofia, o bom conhecimento, né, a busca pela verdade, por definição, é uma coisa que trata da realidade. Não é uma coisa que é para você ficar só debatendo ou escrevendo texto. Não existe isso, tá? A filosofia é o amor ao saber, né? Como diz a própria etimologia da palavra, busca um modo de vida bom, tá? Então essa é a ideia da gente aqui hoje. E os nossos tópicos aqui, eu vou abordar esse episódio em tópicos, em partes. Não vai ser um episódio muito longo, mas eu acredito que eu vou conseguir introduzir aqui de maneira a instigar vocês a procurar saber mais sobre esse assunto e também a assim, pensar melhor sobre a amizade, que é um negócio que define a tua vida. Quantas pessoas já não tiveram a vida arruinada por amizade? Quantas pessoas, né? Provavelmente você que está ouvindo já foi muito mal influenciado por amizade. Ou também uma vida completamente alterada para o bem, né? Completamente reformulada, regenerada por causa de um amigo, né? Então, a amizade é uma coisa maravilhosa, uma bênção de Deus para os seres humanos, né? E a primeira coisa parte daqui. A primeira coisa que eu queria abordar sobre amizade é que a amizade não é uma mera convenção, não é uma mera relação. A amizade verdadeira, tá? Ela é amor também. Então, os amigos, eles se amam de certa maneira. Ah, mas Vidal, o que você está querendo dizer com isso, né? Primeira coisa, né? Você que está me escutando, você foi criado, você nasceu, muito provavelmente, num ambiente, muito provavelmente não, com certeza, numa cultura que deturpou a palavra amor. O ideal seria a gente fazer, talvez, um episódio aqui anterior sobre amor, para depois falar sobre amizade. Assim como faz o C.S. Lewis no seu livro Os Quatro Amores, né? Só que é muito interessante a gente falar direto sobre amizade, porque eu acho que, em retrospecto, você fica de fundo com o tema de amor, pensando sobre isso. E para começar, por que a amizade é um amor? Qual que é a definição de amor? Né? Para quem já leu o livro Os Quatro Amores, de C.S. Lewis, vai ter melhor isso em mente. Mas tem uma definição anterior, que C.S. Lewis, inclusive, aproveita muito no seu livro, que é a definição medieval de amor, né? A definição de São Tomás de Aquino na Suma Teológica, na Secunda Secunde, né, na segunda parte da Suma Teológica, na questão 23, São Tomás de Aquino diz assim, que amar, ou seja, você exercer o amor, amar é querer o bem de alguém. Simples assim, entendeu?
Então você vê que o amor, ele não é uma coisa vaga associada meramente ao sentimentalismo moderno, né? Então, você fala de amor hoje, primeira coisa que vem à cabeça é um amor sensual, um amor romântico, né? Um amor entre casais e tal. Não vem o amor de Deus, não vem a caridade, não vem a amizade, entendeu? Então, é uma coisa muito perigosa, porque o amor ele tem um sentido muito mais abrangente. E dentro desse sentido está a amizade. Então, você vê que quando São Tomás de Aquino também tem outra definição para amor, quando ele define como amor como sendo o desejo de eternidade do ser amado, se você ama alguém, é como se você desejasse que aquele ser permaneça, viva para sempre, né? Que é o bem maior. Então, você querer o bem de alguém, qual que é o maior bem possível? É a eternidade, é a vida eterna. Então, você querer que alguém perdure na eternidade de maneira boa, né? Beatífica, isso é o verdadeiro amor ao próximo, tá bom? Então, claro que o amor a Deus aqui é um caso à parte, certo? Então, vamos abordar isso em outros episódios, mas aqui a gente vai falar de amizade, especificamente do amor ao próximo. É muito interessante que no comentário ao Evangelho de João, Tomás de Aquino, no capítulo 15, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, é próprio da amizade desejar alguma coisa para o amigo, e que seja algo de bem, e ainda por cima, que esse bem seja eterno. Olha isso. Então, o primeiro crivo da amizade é que a amizade é verdadeiro amor. Vocês estão entendendo essa parada? Então, tipo assim, não é uma coisa, ele é meu parceiro e tal, tipo, ele é minha amiga para alguns momentos específicos. A gente vai ver mais pra frente que Aristóteles divide os tipos de amizade em 3 tipos, e você provavelmente vai refletir sobre várias amizades que você tem, entendeu? Isso é muito comum. A primeira vez que eu li isso também, eu repensei muita coisa em relação à amizade. Então você vê que isso está completamente harmônico com o que a gente encontra nas Sagradas Escrituras também. Lá aquele texto conhecido de 1 Coríntios 13, né, que o apóstolo Paulo, ele não tá falando ali, pô, cara, o Instagram tá cheio de textinho de, tipo assim, entre casal, entre namorado, usando o texto de 1 Coríntios 13, sendo que não é sobre isso, cara. É claro que o amor de casal, ele é abrangido pelo amor que Paulo tá falando em 1 Coríntios 13, pelo ágape, né? É óbvio que é. Só que é um amor em sentido mais elevado e amplo aqui, tá certo? Então é amor em sentido geral, não é uma mera relação romântica. Então, Paulo, vamos lembrar aqui que em 1 Coríntios 13, versículo 4, Paulo vai escrever que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece. Você vê que tem uma direção, né? O amor, que é a amizade, ela tem essa direção ao próximo, né? Querer o bem do próximo. Então tem toda uma espécie de autoesquecimento, né? Na amizade, assim como no amor verdadeiro, você não pensa muito sobre si, você pensa mais no outro. Então é querer o bem de alguém, como diz Santo Tomás. O desejo de eternidade daquele que você está tendo a amizade, digamos assim. Então você vê que a amizade verdadeira, e aqui é um primeiro crivo para amizade, e aí você já começa a refletir sobre as suas amizades aí, tá? Não é que você não passe perfeitamente nessas coisas aqui, que você não é amigo de alguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas tipo assim, onde tua amizade tem que chegar para ser uma boa amizade, entendeu? Então a gente vê aqui que uma boa amizade, amizade verdadeira, ela é mais do que um afeto passageiro. Ela é um amor verdadeiro que deseja o bem eterno do amigo, sustentado pela paciência, pela bondade, pela generosidade, né? Pela ajuda, pelo socorro, pelo companheirismo, entendeu? Hoje você vê que essa dimensão do amor, tipo de você querer o bem do teu amigo, ela foi um pouco abolida. E a gente vai ver mais pra frente, quando Aristóteles fala dos tipos de amizade, por que isso acontece? Hoje a gente vai ver que as amizades elas estão esterilizadas no sentido de eternidade. Tirou-se a dimensão de eternidade, a dimensão de bem, a dimensão de virtude da amizade. Por isso que hoje parece uma espécie de parceria informal e tal. A gente vai ver isso com calma. Então, primeiro ponto, a amizade, ela é amor, ela é querer o bem do teu amigo, querer que ele perdure para sempre. Entendeu? Esse é o principal ponto aqui. Porque dá a dimensão de eternidade para a amizade. Então, cara, toda vez que você vai abordar um assunto, um aspecto das relações humanas, você tem que olhar esse aspecto
como diziam os medievais, sub specie aeternitatis. O que é isso? Sob a ótica, sob a espécie da eternidade. Então você tem que olhar isso tirando o tempo, tirando a matéria. Por quê? É aí que sobrevive aquilo que é de maior proveito, aquilo que é eterno, né? Aquilo que não é útil, né? É inútil, é um fim em si mesmo, tá certo? E já fica aí uma boa reflexão, né? Tudo aquilo que é útil é uma porcaria, né? Então, tudo aquilo que é inútil, que é o que tem valor em si mesmo, aí sim é o que vale a pena ser conquistado, ser vivido, né? Então, tudo aquilo que você pode usar é irrelevante, né? Vai passar, tá certo? Inclusive, é uma reflexão bem legal, que uma vez eu ouvi num grupo de estudos, que o amor, o contrário de amor, amor como paixão, não paixão, mas amor como fruto da vontade humana, né? A vontade humana é uma potência da alma. E aí o pessoal estava debatendo sobre isso, sobre amor e ódio, né? Que na verdade o ódio ele não é o contrário de amor. O ódio ele é o amor deturpado, virado a um objeto específico, né? Então, quando você odeia alguém, é um amor desordenado, certo? Porque o que acontece? Amor não é só um sentimento bom, entendeu? Amor também é usado como conotação para paixões da alma. Então, o ódio é uma desordem do amor, né? Uma corruptela. O oposto de amor, que é o desejo de eternidade do ser amado, né? Qual que é o oposto de desejo de eternidade do ser amado? É desejo de, sei lá, que o ser supostamente amado não permaneça eternamente. É desejo que ele seja descartável. O desejo é de utilizar o ser, né? Esse é o oposto de amor. Quando você reduz aquilo, o objeto de amor, a um mero uso, ao mero descarte, né? Você não está amando. Isso é o oposto de amor. O oposto de amor é o uso, tá certo? Já fica uma reflexão aí. Não é o ódio, tá? O ódio é uma corrupção do amor como conhecemos hoje. Mas o oposto de amor é o uso, porque o oposto de eternidade é algo que é passageiro, que é o uso. Perfeito? Então fica aí uma reflexão. E aí, cara, a amizade, ela não pode, já que ela tem a dimensão de eternidade, dimensão de amor, amor no sentido lato, digamos assim, como bem expõe o C.S. Lewis no seu livro Os Quatro Amores, o amor, ele não pode, a amizade, ela não pode estar separada de uma espécie de comunhão moral, de uma comunhão de valores, de uma comunhão de, sabe, das pessoas que são amigas terem algo em comum com relação à maneira como se vive bem. Então, a moral é a ciência do bem viver, é viver bem. Então, como que as duas pessoas são amigas se isso não existe, se isso não é um ponto de debate? Muitas pessoas hoje acham que são amigos de pessoas que discordam delas absurdamente em relação à moralidade. Só que isso não é uma amizade completa, como nós vamos ver mais para frente com Aristóteles. Então, Cícero, e aqui eu acho que é a definição mais precisa de amizade. Cícero tinha uma capacidade de condensar conceitos, né, em poucas palavras. E os latinos, eles tinham um lema para amizade que é idem velle, idem nole. Ou seja, isso aqui em latim quer dizer querer o mesmo e negar o mesmo, rejeitar o mesmo. Ou seja, o amigo é aquele... duas pessoas são amigas se elas querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Claro que uma amizade melhor vai ser uma amizade que os dois querem o bem e os dois rejeitam o mal, óbvio. Mas amigo, acima de tudo, é querer o mesmo e rejeitar o mesmo. Então, cara, uma pessoa que não quer plenamente o mesmo que você, né, e não rejeita as mesmas coisas que você rejeita, pode até ser teu amigo, entendeu? Pode até ser teu amigo. Só que você pode perceber que essa amizade é uma amizade incompleta, entendeu? O C.S. Lewis, nos Quatro Amores, eu não lembro a página agora, mas ele fala que a verdadeira amizade, ela nasce no momento em que você, tipo assim, uma pessoa encontra com a outra e diz assim, o quê? Você também gosta disso, né? Eu pensei que eu fosse o único. Então o C.S. Lewis, ele conclui, C.S. Lewis é impressionante, né? Ele era um medievalista, então ele consegue pegar essas verdades medievais, ele se baseia muito em São Tomás de Aquino, São Boaventura, Duns Scotus, e ele traduz para uma linguagem mais acessível. É impressionante isso. E ele conclui que os amigos não precisam ter as mesmas respostas necessariamente para as coisas, mas as mesmas perguntas. Por quê? O que dita
o que tu pergunta é exatamente o que tu quer e o que tu rejeita, entendeu? Então, uma pessoa que rejeita, por exemplo, sei lá, uma pessoa que não busca, sei lá, fazer o bem ao próximo, né? Que ela é uma pessoa individualista e tal. Claro que essa pessoa não vai ter a mesma pergunta que você. Ela já vai ter dado uma resposta para aquilo e já descartou essa pergunta, entendeu? Agora, se você quer fazer o bem ao próximo, né? Você quer o bem verdadeiro das pessoas, você se pergunta como fazer o bem, né? Cara, o que é o bem? O que é a moralidade? O que é a virtude? Então, se alguém não se pergunta sobre isso, já é um relativista e não tem como ser teu amigo plenamente, né? A verdade é essa. Então, muito interessante isso do C.S. Lewis, né? As pessoas deturpam essa afirmação de C.S. Lewis para dizer que eu posso ter amizade com uma pessoa que não tem nada dos valores em comum comigo, né? É impossível, você vai ver que é impossível, né? A não ser que seja uma amizade fake, né? Uma coisa meio ocasional em que vocês conversam, é meio legal a conversa e tal, só que você não perdura aquilo, né? Você não conta com aquela pessoa sempre, ela não te dá conselhos e tal, né? E isso faz parte de uma amizade. E você vê que lá na Bíblia, ali em Provérbios 27:17, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou em algumas outras traduções, né? O homem afia o seu amigo. Entendeu? Então, exige a amizade, ela, por definição, cara, por definição, não adianta tentar fugir disso, tá? A amizade, ela exige certa comunhão moral, tá? Então, tem que ter uma comunhão de valores e direção moral. Ela não é uma fuga do mundo, né? Mas é um caminhar conjunto, com renúncia do egoísmo, né? Disposição para corrigir o teu amigo, disposição para ser corrigido. A minha esposa, ela fala uma coisa muito interessante, a Gabi sempre me fala isso, sempre quando a gente nunca viveu exatamente essa situação, mas ela sempre comenta quando a gente vê uns casos, né, de amizades e desentendimentos, de pessoas que às vezes se corrigem, né, e tomam a atitude de repreender o seu amigo. A Gabi sempre fala isso, ela fala assim, ela fala: amor, uma amizade que não resiste, né, a uma repreensão, a uma correção, a um contraponto, é uma amizade fraca, né, é uma amizade que ela tá incompleta, ela é frágil, né. Se você, cara, para pra pensar você, quem são seus melhores amigos hoje? Né, as pessoas que você tem grande consideração, que você chama de amigo, né? Essas pessoas, ou você mesmo, né? Vocês aguentariam ser corrigidos, né, um pelo outro, em coisas que vocês acham que tem certeza. Então, por exemplo, tu fez uma coisa e a pessoa discorda, ela teria liberdade para falar com você sobre isso ou não teria? Você teria liberdade para corrigir teu amigo naquilo que ele tem vivido no erro, né? Então, se essa amizade ela é frágil a esse ponto de você não poder nem compartilhar dessa comunhão moral, estabelecer essa comunhão moral mediante a correção, tem algum problema, cara. Então, sabe aquele papo de que, assim, o amigo é pra... Como é que é? O pessoal fala assim, amigo é pra apoiar, né? O amigo, pô, essa pessoa não é minha amiga, ela não me apoia naquilo que eu quero, né? Ué, mas se tu quer o mal, por que ela vai te apoiar? Entendeu? Então, o amigo é aquele, como vocês devem querer o bem, né? Todo ser humano ele deve querer o bem, buscar a verdade com seu intelecto, e viver uma vida reta, né? Para que tu quer ter um amigo que vai te incentivar a fazer o mal, cara? Pelo amor de Deus. Então, uma amizade que, como a amizade é querer o mesmo, né, e rejeitar o mesmo, como diz Cícero, não tem como sobreviver, né, uma coisa dessa, sabe? Não faz sentido. Cícero, ele tem um tratado que é o da amizade, né, que é traduzindo em português, que é bem interessante, que ele diz assim, no trecho 20, ele diz assim: a amizade nada mais é do que uma plena conformidade em todas as coisas, humanas e divinas, acompanhada de benevolência e caridade. E quero dizer, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. E posteriormente, Santo Tomás de Aquino vai vai acatar essa definição de Cícero, né? Querer o mesmo e rejeitar o mesmo. Lembrem sempre disso, pessoal. Toda vez que surgir o assunto amizade, lembrem desse parâmetro, né? Que é idem vale, idem nole. Tá certo? Querer o mesmo e rejeitar o mesmo. Tá certo? Então, uma amizade, cara, uma relação que se diz ser uma relação de amizade, ela não pode ter uma fragilidade tão grande a esse ponto de você não poder corrigir, já que você quer o bem do teu amigo, uma das partes, né, as duas partes têm que estar dispostas a serem corrigidas, né,
a terem a sua alma direcionada pro bem. É pra isso que serve o amigo, velho. Principalmente, entendeu? O amigo, ele é pra te redirecionar, te dar conselhos que vão ter impacto real na tua vida. Muitas vezes esses conselhos vão contra o que tu quer, porque nós às vezes queremos o mal, entendeu? Ainda que você não ache que é mal, às vezes é uma coisa ruim, entendeu? Então, isso é muito importante, tá? A amizade exige comunhão moral. Então, partindo dessa base, né, tanto ali de Cícero, como de Tomás de Aquino e C.S. Lewis também, né, você vê que isso está em conformidade com a Sagrada Escritura. E eu queria trazer aqui a melhor exposição a respeito de amizade, que é a exposição de Aristóteles. Então, Aristóteles, na Ética Nicômaco, no livro 8, para quem tem a ética aí, Aristóteles fala sobre os tipos de amizade no livro 8, parte 3, né? Para quem tem a nova edição da editora 34, eu tenho relido nessa edição para ver como é que é a tradução, tá bem interessante até agora. Tá ali no 8.3, no trecho 1156 A e B. Aristóteles diz assim: olha que interessante, cara. Existem 3 espécies de amizade, pois existem 3 objetos de amor dignos de escolha: o útil, o agradável e o bom. Os que amam por utilidade não amam pelo que cada um é, mas pelo proveito que recebem. O mesmo se dá com os que amam por prazer, né, que é o caso do agradável, né? O mesmo se dá com os que amam por prazer. Não é pelo caráter que eles amam, mas pelo que é agradável para eles. Mas a amizade perfeita é a dos homens bons e semelhantes em virtude, pois estes desejam o bem uns aos outros por si mesmos, e são bons em si mesmos. Aqueles que querem o bem dos amigos por causa deles são amigos por natureza. Olha que coisa maravilhosa, né? Querer o bem do amigo por causa dele. Olha que coisa linda, né? Esses são amigos por natureza. E a sua amizade permanece enquanto forem bons. E a bondade é duradoura. Ou seja, a verdadeira amizade, que é a amizade que busca o bem, né? Que nós vimos, né? Idem vele, idem nole, mas também o amor, né? Lá atrás, é querer o bem de alguém. É o desejo de eternidade de ser amado. Certo? Então Aristóteles diz que essa amizade verdadeira, ela dura para sempre, ou melhor, ela dura enquanto os amigos forem bons, porque o bem é algo durável, é algo perene, é algo universal. Tá entendendo? Então, é uma coisa muito interessante isso aqui. E Aristóteles faz uma divisão em 3 tipos de amizade, e é aqui que eu queria chamar a tua atenção. Porque hoje, cara, olha só, o mundo moderno, veja bem, o mundo moderno é um caso à parte, é uma coisa sui generis, né? 200 anos para cá, as relações humanas foram tão afetadas que é até difícil de estabelecer uma espécie de bijeção ou uma espécie de univocidade entre o tempo de agora e o tempo da polis de Aristóteles. Parece outro planeta, entendeu? Mas vamos tentar fazer isso. Inclusive, esse é um dos objetivos do Papo Clássico, né? A gente trazer a cultura clássica e a ortodoxia cristã. Ortodoxia cristã nós já sabemos que é amplamente difundida, mas com o seu acessório da cultura clássica, porque a cultura cristã colocou a cultura clássica a seu serviço da melhor maneira possível, né? E a ideia é trazer aqui como normalidade, algo que a gente devia ler, né? Eu estava conversando no episódio passado, antes ali nos bastidores, né, com a Priscila Thompson, e a gente estava falando sobre como era comum antigamente as pessoas andarem, né, os universitários, andarem com a Ética de Aristóteles como livro de cabeceira, andarem com o livro debaixo do braço, porque era uma coisa muito comum, e hoje se perdeu. O pessoal não anda com nada debaixo do braço, é só com o celular na mão e olha lá. Então, vamos tentar retomar isso, né? Então, voltando aqui ao trecho de Aristóteles, né, da Ética Nicômaco, qual que é o ponto que Aristóteles traz? Tem 3 tipos de amizade, porque Aristóteles vê que tem 3 tipos de objetos de amor. Então, o primeiro é o útil, algo que você consegue usar, né, que é o tipo mais baixo de amor, porque é quase um anti-amor, como eu disse antes. O agradável e o bom. Perfeito? O amor, a amizade, né, por utilidade, é o que é o to sympheron, né, em grego. To sympheron, que é utilidade, né, aquilo que é útil em grego. É uma coisa que é acidental, é passageira. Cara, conforme eu for falando aqui, tenta, como é que eu vou dizer,
analisar a sua vida em relação a isso, porque eu lembro bem de quando eu fui exposto a essas ideias, como que isso me fez refletir, cara, entendeu? Será que você está sendo amigo de alguém por utilidade? Olha o que Aristóteles diz sobre ser amigo por utilidade. Essas pessoas não amam pelo que cada um é, mas pelo proveito que recebem. Então, hoje, tem muita coisa disfarçada de amizade que, na verdade, você quer tirar um proveito daquilo que a pessoa tem, entendeu? E a gente vê isso no caso dos interesseiros, né? Como tem gente interesseira hoje? O pessoal acha que isso acabou porque interesseiro realmente é um tipo de personalidade estigmatizado. Mas não acabou não, cara. Tem muito interesseiro por aí, de maneira, assim, que são tácitos, né? Então, a amizade por utilidade, ela é a mais fútil, ela é a mais passageira, né? Porque o que acontece? A nossa vontade por coisas úteis, ela é fugaz. Ela é uma coisa quase que evanescente. A vontade, ela oscila. Então, quando você quer algo que é meramente útil, que você quer utilizar para suprir a sua vontade, seja riquezas, status, poder, influência, né? Cara, isso é passageiro, entendeu? Essa amizade não é uma amizade verdadeira, tá? Então, você tem alguma amizade na sua vida que você, infelizmente, tem passado por isso, né? Tanto a pessoa em relação a você, como o contrário. Se você tem feito isso, ore a Deus sobre isso e tire isso da sua vida. Ou converse com a pessoa, reate esse laço ao que ele verdadeiramente deveria ser. Entendeu? Então, isso é um ponto de atenção, tá? Então, a amizade útil é um ponto mais baixo, é a amizade mais superficial. E um ponto interessante é que, assim, hoje eu acho que essa amizade, ela é comum, tá? Ela acontece, mas ela não é tão comum assim, entendeu? A amizade ao que assim, que pode te proporcionar. A gente vê isso muito hoje entre os ricos, entre alguns nichos da sociedade, em alguns lugares, enfim. Tem interesseiro pra tudo quanto é canto, tem pessoas querendo o que você tem pra dar de útil pra elas, tá? Então esse é o primeiro ponto. Amizade por utilidade. É a mais passageira e acidental, tá? Cara, você pode tirar algo útil de uma amizade? Claro que pode, né? Mas é o que Aristóteles diz, é acidental, não é essencial. Então não interessa se você vai tirar algo de útil ou não pra verdadeira amizade, tá bom? O segundo ponto é uma amizade que ela não é tão baixa, tá? Mas ela é extremamente deturpada também. Ela é menos fugaz porque é uma coisa que é mais poderosa, né? Não é que seja menos pecaminosa ou menos pior. Ela é igualmente pior. Ela é igualmente ruim, na verdade. Não igualmente pior. Que é a amizade pelo prazer. Então, Aristóteles fala sobre isso aqui, ó. Ele diz assim: o mesmo se dá com os que amam por prazer. Não é pelo caráter que eles amam, mas pelo que é agradável pra eles. Então, cara, essa amizade por prazer, ela é a mais comum no dia de hoje. Eu acho que a amizade por prazer é a melhor, é a mais, assim, comum. É sobre o agradável, né? É você estar utilizando uma pessoa somente porque ela é agradável. Isso não é suficiente para ser uma amizade verdadeira. Então, você vê que a amizade verdadeira, que é a amizade pela virtude, que a gente vai falar mais pra frente, né? É uma amizade que ela também oferece prazer pra nós, né? Quantas risadas nós não damos com os amigos, né? Nós não fazemos com como é que eu vou dizer? Com nossos entes queridos e tal. E quantas coisas úteis também nós não colhemos. Mas, cara, a amizade, tem isso por acidente, entendeu? Então, a amizade por prazer, ela também, ela passa. Então, se você quer estar com alguém, uma amizade com alguém só porque a pessoa, assim, te faz rir, né? Ou uma pessoa, sei lá, faz boa comida pra você, ou te leva em lugares legais, né? Você tá baseando a tua relação com essa pessoa no prazer, tudo bem? Então, não necessariamente o prazer mais baixo, mas qualquer tipo de prazer, tá? Enquanto você tá baseando a amizade somente nessas coisas fugazes, né? São tipos inferiores de amizade, tá? E esse é o mais comum hoje, cara. A maioria hoje das pessoas acha que tem um amigo, mas na verdade é uma espécie de muleta de prazer. Sentir mais liberdade, compartilhar coisas. E uma coisa muito interessante, às vezes as pessoas têm no amigo um prazer de compartilhar uma coisa e ser ouvido, né? E a pessoa sente uma coisa agradável, né? Ah, essa pessoa me ouve.
e tal. Só que, será que isso é suficiente? Será que isso é suficiente? Não é suficiente, pessoal. Não é suficiente. Então, é suficiente que não somente ela te ouça, mas que ela te ajude, ela queira o seu bem, né, e que você queira o bem dela. E por último, Aristóteles descreve bem, aqui no livro 8 da Ética, que é a amizade perfeita. Qual que é a amizade perfeita? Antes disso, a amizade pela virtude, que é o melhor, é a amizade que é verdadeira e duradoura, né? Que é a amizade para o bem, que é o agathon, em grego, né? Ou seja, querer o bem e rejeitar o mal, vamos dizer assim, é o maior tipo de amizade. Né? Aristóteles fala aqui que a amizade perfeita é a dos homens bons, semelhantes em virtude, pois estes desejam bem uns dos outros por si mesmos, e são bons em si mesmos. Esse trecho aqui é maravilhoso, né? Aqueles que querem o bem dos amigos por causa deles são amigos por natureza. Olha que coisa interessante, né? Querer o bem do amigo por causa do amigo. Não é por interesse, não é que você vai usufruir de algo, né? Não é que você vai ter algo de útil, ou que um prazer seu vai ser satisfeito. Não é. É querer o bem por causa do outro. Então, é o que eu falei no início aqui, tem um autoesquecimento embutido aqui, entendeu? Isso é muito importante. E aí, por que isso é amizade perfeita? Porque é querer o bem. Então, veja, querer o bem do próximo de maneira mais perfeita, né, exige que você não busque algo para si, meramente, entendeu? Vocês perceberam que a amizade por utilidade e a amizade por prazer, elas têm algo em comum. O que é isso em comum? O que é diferente dessas duas para a amizade verdadeira, que é a amizade pela virtude? Né? É que essas duas primeiras que eu falei, elas ainda, né, o amigo, ele está olhando para si um pouco. Então, eu estou pensando mais em mim, o que eu vou obter, seja em termos de desejo, de prazer, ou seja em termos de utilidade, entendeu? Então, a amizade que não pensa em você, não pensa em si, né? É claro que existe um bom senso aqui, pô, ninguém tá falando que tu não vai pensar em si, tu vai só ser um subserviente pro outro. Não, claro que não. Tô falando que se você pensar só no que você vai obter, uma espécie de troca, isso já não é amizade, cara. Entendeu? Então esquece isso. Então se você tem uma relação que você vê que pode ser uma amizade melhor, busque consertar isso, busque reparar essa amizade, busque elevá-la, né? Aquilo que ela pode entregar de melhor. Então coloque a utilidade e o prazer como acidentes e não como essência. Tá? A essência de uma amizade deve ser querer o bem, tá bom? Então, Tomás de Aquino até fala uma coisa interessante, né, a partir, né, desses conceitos de Aristóteles, se baseando em Aristóteles, que São Tomás de Aquino se baseia inteiramente em Aristóteles, né, que a caridade cristã é a forma mais elevada dessa amizade, né, porque ela une o homem ao próprio Deus e em Deus aos outros homens. Então, você vê que o parâmetro de bem da pessoa que quer o bem do outro, por exemplo, imagina que eu e você somos amigos, né? É querer o bem, né? O desejo de eternidade de ser amado, é querer o bem de alguém, como diz Santo Tomás. Mas que bem é esse? Né? Quando você tem em Deus o seu parâmetro de bem, você quer o melhor possível para o teu amigo, entendeu? Por isso que a melhor amizade, a amizade perfeita, é o desejo de eternidade, tá? É o desejo que ele usufrua da beatitude eterna, que ele pratique o bem, que ele seja bom, entendeu? Então vocês lembram que tem um paralelo bem interessante com como é que eu vou dizer, com 1 Coríntios 13, que olha aqui, cara, 1 Coríntios 13, versículo 5 diz assim, que o amor não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que você se esquece na verdadeiro amor, na verdadeira caridade, né? Paulo está usando aqui o termo agapen, né? Que é o termo para o amor mais elevado, né? Não se irrita, não busca os próprios interesses. Ou seja, você, cara, não está em questão na amizade. Quem está em questão é o seu amigo. Não guarda rancor, ou seja, é alguém que perdoa. Então, a caridade cristã, como apresentada ali em 1 Coríntios 13, tem vários versículos sobre amor na Bíblia, né? Mas em 1 Coríntios 13 é o principal, é o mais elevado, entendeu? Então, assim você vê que tanto Paulo, que é o apóstolo de Cristo, né? Tanto Paulo como Aristóteles convergem nesse sentido de amizade, de que a amizade perfeita, do amor perfeito, né? No caso de Paulo, ele está falando de amor.
Mas que a amizade perfeita em Aristóteles não busca utilidade e mero prazer. Mas ela busca, e aqui é um ponto interessante, cara, é permanência na verdade e no bem. Entendeu? Permanência na verdade e no bem. Mesmo quando isso exige sacrifício. Então, cara, por mais às vezes que você vai ali desagradar o seu amigo momentaneamente, né? Confrontá-lo, às vezes ficar uma situação difícil de lidar, desagradável, que você tem que às vezes tomar coragem para corrigi-lo, porque nem é sempre fácil, cara. Você ter um amigo, você não quer chegar com o pé na porta do teu amigo. É uma coisa que é difícil, né? Exige tato, exige uma boa comunicação, uma clareza, uma liberdade. Então, uma amizade verdadeira ela é composta disso. Às vezes, um conselho que vai garantir que os dois permaneçam no bem e na verdade, mesmo com esses sacrifícios, entendeu? A minha ideia apresentando esses conceitos aqui, cara, é que a gente não só assim passe as nossas amizades atuais por um crivo, tá? Que a gente reflita e fique eliminando a amizade da nossa vida. Não, 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 não. Não é isso, tá? Se você tá próximo de alguém, se você é amigo de alguém, se você se considera amigo de alguém, muito provavelmente você realmente deseja ser amigo e a pessoa deseja ser teu amigo. Mas essas amizades podem ser corrigidas, né? Podem ser elevadas a um novo patamar, ao patamar verdadeiro da amizade perfeita, né? Que é a amizade pela virtude. E aí, pessoal, baseando-se nisso, no que é verdadeira amizade, no que é amizade por prazer e amizade por utilidade, a gente pode lembrar, cara, uns exemplos, né, paradigmáticos de amizade que a gente conhece. Existem uns arquétipos de amizade, né? Já pararam pra pensar nisso? Então, quando você fala assim, dois amigos inseparáveis e tal, existem arquétipos, né? Existem vários aqui que eu separei, mas eu vou falar sobre 3, basicamente, né? Sobre Davi e Jonatas na Bíblia, né? Sobre o Sam e o Frodo na história Senhor dos Anéis, e sobre o Sherlock Holmes e o Dr. Watson, né? Nas suas sagas ali, né? Escrito por Conan Doyle. Então você vê que, por exemplo, Davi e Jonatas, para quem quer conhecer melhor a história de Davi e Jonatas e não lembra, tá ali em 1 Samuel, capítulo 18, né? 18 ao 20. Então você vê que após a vitória de Davi sobre Golias, Jonatas se une a Davi, né? E tem esse trecho ali como se suas almas fossem uma só. Cara, tem expressão mais maravilhosa para a amizade, já que a gente agora já sabe que a amizade é querer o bem, é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, tem expressão mais bonita do que essa de amizade, de almas como se fossem uma só. Então o Jonatas, ele tem ali a entrega do manto dele, né, da espada dele, do arco, que são símbolos de uma posição real, né, diante de Davi. Então você vê que mesmo diante da fúria de Saul, que era ali o opositor de Davi, Jonatas, ele protege Davi e arrisca sua própria segurança, cara. Jonatas, olha só isso, cara. Ele elevou a amizade dele ao nível de querer o bem do próximo, querer que o próximo permaneça. Então, você lembra lá atrás, né, que o amor não busca os seus próprios interesses, como está em 1 Coríntios 13:5, perfeito? Então, Jonatas se arrisca. Então, você vê ali que quando Jonatas morre, que Davi, ele sofre, né, muito com a morte de Jonatas e tal, e isso demonstra que ele, meu Deus, né, ele se compadece muito ali disso. Você vê que a amizade, ela é marcada por renúncia voluntária de privilégios em favor do bem do amigo. Então, cara, se você é um verdadeiro amigo, você deve estar disposto a buscar isso pelo seu amigo, se sacrificar por ele, ser uma alma só, assim, querendo responder as mesmas perguntas, né, e não necessariamente com as mesmas respostas. É o que eu falei antes, o pessoal acha que a moralidade, é claro que a moralidade ela parte de princípios que são, de certa maneira, respostas, isso é óbvio, tá? Só que a busca cotidiana da amizade deve ser o bem. Ou seja, isso são perguntas, né? C.S. Lewis ele simboliza dessa maneira. E outro exemplo muito famoso, né, de amizade, cara, isso aqui é brincadeira. Esse exemplo aqui é muito interessante. Que é o Sam e o Frodo, né? Que são dois hobbits ali no Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, no livro, isso tá muito... tá bem descrito, só que eu acho que o filme ele consegue trazer mais emoção pra isso, mais peso simbólico. Quando o Frodo ele já não consegue mais caminhar, cara. Vocês lembram desse trecho, né? Dessa passagem de Senhor dos Anéis, que o Frodo tá desmaiado, não tem força a mais, e Sam ele coloca o Frodo nas costas, cara. É muito interessante isso, né? Que o Frodo ele fala que, olha, eu não posso carregá-lo, né? Mas posso carregar você. Ele não pode portar o anel, mas ele pode carregar o Frodo. Então você vê que no final ali o Sam ele se recusa a abandonar o Frodo.
mesmo diante do fogo de Mordor. Então, no perigo ali absurdo, o Sam, que não tinha ali, pelo menos dá a entender isso, né? Que ele não tinha esse chamado, né, e as mesmas habilidades de Frodo, em alguns momentos, ele tá ali, cara, se ralando, se descascando pra proteger o Frodo, entendeu? Então você vê que isso é um exemplo de amizade, né? Fazendo um paralelo com 1 aos Coríntios, Paulo fala em 1 aos Coríntios 13:8 que o amor nunca perece, o amor não cessa. Então você vê uma espécie de persistência, né, em querer o bem do amigo. Ele sabe que o amigo tem uma missão, essa missão é boa e ele vai fazer o amigo cumprir essa missão. Olha que coisa maravilhosa, né? Então a amizade, você vê que a amizade é tipo, que ela é uma fidelidade. É uma fidelidade até o fim, sustentando o amigo quando ele não consegue mais andar, incentivando o amigo quando ele tá fraco, até fraco moralmente, e fidelidade até o fim. Quando o amigo ele não consegue ter forças, essa amizade vem da sua amizade, entendeu? Quando você não tiver mais forças, recorra aos seus amigos. Recorra aos seus amigos, cara. Os seus amigos vão te ajudar muito mais do que você imagina. Você, cara, não se isole. Não se isole. Se você se considera uma pessoa que não tem amigos, ou você tem um amigo, não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre quantidade de amigos, mas busque ter amigos. Tá? O Plutarco já dizia, né? Plutarco fala muita coisa esquisita, mas fala as coisas muito interessantes. Plutarco tem um tratado da amizade, está disponível na Amazon, é bem baratinho, um livro fininho assim. Eu acho que é Como Diferir um Amigo de um Bajulador, um negócio assim. Plutarco ele vai comentar sobre a impossibilidade de você ter muitos amigos verdadeiros, né? Que o ser humano ele tem uma escassez de amigos, uma escassez natural. Não quer dizer que você vai ter só 2 amigos, só 3, só 4. Não sei, cara. Cada um é cada um. Entendeu? Isso realmente não existe nenhuma regra. Você pode ter 20 amigos verdadeiros, 5. Você pode ser uma pessoa abençoada e ter milhões de amigos verdadeiros, tá? Mas realmente é meio difícil você encontrar essa quantidade de gente com amizade 100% para as virtudes, para o bem, né? Então, cara, conte com amigos, queira ter amigos verdadeiros, tá? Então, se você tem percebido que a tua amizade ela tá fraquejando nesse sentido, né, de você não buscar plenamente ali o bem do outro, você querer se reunir só por prazer, só por, sabe, coisas passageiras, assuntos descartáveis, não buscarem, assim, saber, se aprofundar na vida um do outro, esse é um problema, tá? Esse é um problema que pode, inclusive, futuramente arruinar a tua amizade, tá bom? Então, busque consertar isso. Beleza? Assim como para que se estabeleça aquilo que aconteceu aqui com o Sam e o Frodo, essa persistência, para caso um fraqueje, o outro esteja lá para ajudar, tá bom? E somente o querer o bem pode fazer isso. Querer prazer, querer algo útil, né, do outro amigo, num momento de dificuldade, isso não vai sobreviver, tá bom? E por último, a gente tem um exemplo de Sherlock Holmes, né, e do Dr. Watson. Cara, é muito interessante. Assim, não tem grandes eventos ali na obra de Conan Doyle que simbolizam o que eu tô falando aqui. Mas uma coisa que eu acho interessante, rapidamente, é que o Watson, ele não é apenas um ajudante, cara, do Sherlock Holmes. Em alguns momentos, ele é um confidente, né? Ele é tipo ele tá testemunhando ali a todo tempo a genialidade do Sherlock Holmes, mas também a humanidade dele. Você vê que em vários momentos ele testemunha a genialidade, mas também as fraquezas, né? Os vícios do Sherlock, e ajuda ele na sua saga de descobrir os mistérios, de fugir do perigo e tal. Então o vínculo deles mostra como a amizade ela pode ser meio que assimétrica, sabe? Cada um do seu jeito, entendeu? Mas ainda assim profundamente leal. Então ninguém falou aqui que querer o bem, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas exige que você tenha a mesma personalidade da pessoa. Ninguém falou isso aqui. Inclusive isso é impossível, né? Mas é interessante que a amizade, ela supera esse tipo de coisa. Às vezes uma pessoa que é mais quieta e uma pessoa que é mais falante vão ser profundos amigos, né? Então é o caso simbólico aqui de Sherlock Holmes e Watson, né? Eles são muito diferentes, mas muito leais e querem o bem um do outro, né? Então você vê que existe uma cumplicidade independente dessas diferenças acidentais. Então, cara, pra gente fazer o apanhado desse assunto, é muito interessante você pensar que a amizade, que é uma relação mais pessoal, né? É vida na vida, é um acompanhamento diário, é um aprofundamento um na vida do outro, sabendo os seus problemas, sabendo os seus acertos, as suas virtudes, os seus vícios. Como diz nas palavras de Jonatas, né? São como se as duas almas fossem uma só, né? É uma coisa maravilhosa isso, cara. Busque esse tipo de amizade, tá? E
uma conclusão para o nosso episódio de hoje é que a amizade é como se fosse uma escola da caridade. Porque, para Aristóteles, a amizade é um espelho da virtude, é um meio de comunicação da virtude, né? A amizade verdadeira é querer o bem um do outro. Tá? E a amizade que perdura, porque o bem perdura, o bem é eterno. Para Cícero, como a gente viu no início, é uma comunhão moral. Ela se baseia numa comunhão de vontades. Inclusive, para Cícero, eu acho que é a definição bem interessante para você decorar. Idem velle, idem nole. Então, toda vez que te perguntarem assim, qual é a verdadeira amizade? Você fala, é idem velle, idem nole. Querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Só que uma amizade mais perfeita ainda é aquela descrita por Santo Tomás de Aquino, que é quando esse bem, essas tais mesmas coisas, são os bens eternos, né? Então, qual que é o bem eterno? É a beatitude, é a presença de Deus, é a eternidade. Então, a amizade mais plena é o desejo de eternidade do ser amado, tá certo? E para Paulo, que é a Sagrada Escritura, e aqui não é passível de questionamento, nem de, vamos dizer assim, de interpretações que deturpem o texto, como muita gente faz hoje, interpretando o texto como se fosse uma coisa romântica e não sei o quê. Não é isso. Paulo está falando sobre caridade, sobre plenitude do amor, sobre o amor sacrificial como seu cume. Para Paulo, a caridade é a plenitude do amor, sem a qual todos os outros amores são vazios. Então o amor sacrificial, que é aquele que é o autoesquecimento, não busca os seus próprios interesses, né? Não se ufana, não sente ciúme. Você está querendo completamente o bem do próximo, que no final Paulo conclui dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? E o amor nunca perece. Por que ele nunca perece? Porque isso aqui, no fim das contas, é baseado no amor a Deus, que é o ser eterno. Então, todo esse conhecimento universal, ele adorna o conhecimento bíblico a respeito do amor verdadeiro. Então, a amizade, ela é amor. Então, cara, sai desse episódio sabendo disso. Amizade é amor, tá? Tire a conotação da sua cabeça de que amor é algo meramente composto de sentimentos somente. Isso não é verdade. Isso é uma propaganda sentimentalista. Isso foi vendido pra você por meio de novelas, de filmes de romance, de séries e tal. Isso não é verdade, tá? O amor, ele é muito mais amplo que isso, tá? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não busca os próprios interesses, não guarda rancor. É o amor verdadeiro, baseado no bem e no bem que é oriundo de Deus, tá certo? Então, pessoal, o que a gente pode sintetizar aqui? Que a verdadeira amizade, ela é uma caridade em ato entre amigos. É uma escola de paciência, tá? É uma escola de domínio próprio, de bondade, de renúncia, de sacrifício. É uma escola, inclusive, de bons momentos, né? De coisas agradáveis. Essa escola, a amizade, ela nos prepara desde já para a amizade eterna com Deus. Você acha mesmo que nenhuma relação humana é reflexo da relação divina? Entendeu? Isso não existe, sabe? Nós somos imagem e semelhança de Deus e é um erro achar que a amizade também não é reflexo do amor de Deus, tá bom? Espero que esse episódio tenha sido esclarecedor pra você e que abençoe muito a sua vida através de boas amizades, tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus. Valeu!